Boa noite, bem-vindos ao painel InfoMoney. O tema é fundos imobiliários. Os convidados são do Itaú Quineia, Carlos Martins, do Credit Suisse Hedging Grifo, Alexandre Machado, da Colliers, Eduardo Fina, da XP Investimentos, Rodrigo Machado. Eu serei mediador, Paulo Colaferro, sou membro do IBCPF. Nós estamos previstos para terminar às 19h45. Serão 4 blocos temáticos de 20 minutos, com 3 intervalos de 5 minutos para perguntas e respostas dos internautas. Aproveitem esse intervalo para mandar suas perguntas. Iniciando o bloco 1, quais são as vantagens de se investir nos FIIs? Eu vou encaminhar essa pergunta para o Eduardo Fina, da Colliers. Acho que, boa noite a todos. Olhando pelo lado imobiliário, uma das grandes vantagens de se investir no fundo imobiliário é a questão da governança. A forma que é regido o controle e todas as auditorias e todo esse processo são muito rígidas e periodicamente são feitas avaliações do imóvel com relação à avaliação do imóvel e a avaliação da precificação da cota, né? Quer dizer, uma vez que a cota oscila o valor, não necessariamente isso reflete no valor do imóvel. E isso tem que ser entendido pelo investidor na hora que ele entra num investimento desse tipo, né? E a vantagem, né, na visão imobiliária é você ter uma pessoa, um gestor competente que possa administrar esses tipos de riscos imobiliários da melhor forma, né? Como o Carlos comentou, que é muito relacionado, quem for investir no imóvel, além da questão tributária e tudo mais, tem a questão da gestão, né? Você tem uma sala comercial, você vai precisar de um corretor para alocar, para fazer toda a parte de gestão, e a questão do fundo imobiliário, você tem uma pessoa competente que possa gerar uma carteira, pulverizando o risco e amenizando esses problemas rotineiros que você tem no imóvel, de uma forma que você tenha só a visão do investidor mesmo, e não do dia a dia do imóvel, que se a gente for comparar um fundo de investimento com um imóvel, não tem, seria muito mais simples com questão de liquidez e questão tributária e todas as questões que o Carlos mencionou bem, que não tem comparação, né? Que na verdade você tem um produto muito mais líquido e muito bem, provavelmente melhor administrado no que se diz respeito à gestão do imóvel, tá? Então, acho que a questão da governança é um ponto muito importante, e a questão da criatividade, que uma inteligência que tem atrás de um gestor na formação de uma carteira. Os fundamentos de uma carteira, elas têm que ser muito bem estudados. Para você misturar um galpão logístico com uma laje comercial, tem um fundamento por detrás disso. E esse, na minha visão, é um dos principais benefícios de se investir no fundo imobiliário. Obrigado, Eduardo. Ainda na mesma questão, eu gostaria de ouvir a opinião do Credit Suisse Hedging Grifo, do Alexandre Machado. Boa noite. Eu queria chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: no Brasil é muito comum, é muito forte essa cultura por investimentos imobiliários, né? Então é algo que, vamos dizer, permeia a estratégia de investimento de muitos investidores, desde os menores até os maiores. E o instrumento fundo imobiliário, que, embora seja um veículo que já exista aí há mais de uma década, ele vem, vamos dizer, dando os primeiros passos agora, está dando os primeiros passos agora. Ainda é uma indústria bastante incipiente, que vem crescendo fortemente nos últimos anos, mas ela ainda representa 1% da indústria de fundos, aproximadamente, e, portanto, ela vem naturalmente não só sofrendo um processo de amadurecimento, como também permitindo que os investidores conheçam com mais profundidade esse produto. Acho que o Rodrigo chamou bem a atenção, que fundo imobiliário ele pode ser algo além de simplesmente comprar um imóvel através de cotas e não da escritura. Você tem uma série de outras questões por trás, quer dizer, você tem várias estratégias que podem passar pelo desenvolvimento de um imóvel, pode se tratar de imóveis de vários segmentos. Hoje já existem fundos imobiliários que investem em papéis e não em imóveis propriamente dito. Existem aqueles fundos que investem em cotas de outros fundos. Então, de fato, existe uma gama grande aí de estratégias e oportunidades
E é importante, então, que o público, que o investidor se aprofunde, entenda melhor como o fundo imobiliário funciona. De fato, ele traz uma série de vantagens, né? Acho que desde aquelas relacionadas à tomada de decisão pela aquisição de um imóvel, que é algo que muitas vezes os investidores que não são profissionais desse mercado tomam baseado em questões muitas vezes até emocionais, né? A gente vê muito o apelo emocional na venda de um imóvel, que muitas vezes vai contra o fundamento existente. É comum no mercado imobiliário a gente ver aqueles efeitos onde todo mundo corre na mesma direção e o mercado acaba, por exemplo, por super ofertar um determinado produto, e aí o investidor em algum momento ele vai perceber isso, mas no momento tarde demais, naquele momento em que ele já imobilizou, ele já investiu, ele pode ter uma dificuldade de liquidez. Então, uma vantagem adicional, acho que não foi colocado aqui no detalhe, é essa, quer dizer, é a escolha do imóvel. Mas vários outros fatores, né? A administração, como o Carlos colocou, quer dizer, o dia a dia de um imóvel, desde os aspectos legais, burocráticos, os custos relacionados, né? Isso é algo que também a gente costuma dizer que o investidor de imóveis, ele poucas vezes faz conta, calcula o retorno real que ele tem sobre aquele investimento. Muitas vezes ele não considera, por exemplo, os momentos de vacância que o imóvel pode ter, ou então os custos relacionados à aquisição ou venda daquele imóvel. Quer dizer, muitas vezes aquela máxima do mercado de que eu vou investir num imóvel porque eu quero ganhar 1% ao mês, é algo que ignora aí alguns outros fatores. O fundo imobiliário, quer dizer, ele, por natureza, ele traz isso de forma mais estruturada, mais transparente, então ele acaba sendo uma possibilidade de acesso de algo feito por uma equipe profissional e bem estruturada para isso. Com o desenvolvimento, né, para complementar e finalizar aí minha colocação, eu acho que a observação dos vários fundos que têm surgido, várias estratégias, ela permite também para o investidor mais sofisticado que ele escolha e mude de posição no momento em que ele achar mais oportuno. Então, o mercado tem mais liquidez, o investidor tem as suas perspectivas relacionadas a cada segmento, a cada estratégia. Então, o fundo imobiliário também traz essa vantagem, que é a mobilidade facilitada. Quer dizer, no mercado de imóveis direto, você leva muito mais tempo para vender um imóvel, para adquirir um outro, tem toda uma burocracia e custos envolvidos. Enquanto que no fundo imobiliário, com uma oferta de compra e venda na bolsa, provavelmente em um dia você consegue mudar a sua carteira, mudar a posição, enfim, que para aquele investidor mais dinâmico também representa uma vantagem. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aqui, mas só Obrigado, completando... fica à vontade. Só completando, eu acho que esse ponto que você trouxe é importante, Alexandre, porque você imagina que um investidor tivesse recursos suficientes para investir no imóvel. Eu lembro que daquela relação, né, cultural, histórica que a gente tem com o imóvel, mas existe um estudo mostrando que o imóvel é o investimento mais importante que uma pessoa física, na média, faz durante a vida inteira dela. É o investimento mais importante. Mesmo assim, algumas coisas são negligenciadas. Mas o que você está dizendo, que se essa pessoa conseguir investir, por exemplo, R$200 mil, provavelmente essa pessoa tem um único imóvel, né? Então ele está com risco concentrado naquele imóvel, ele faz a gestão direta, tem o efeito tributário, porque sobre esse aluguel que ele recebe, ele vai sofrer a tributação do IR. Então isso no longo prazo faz uma diferença brutal. Ao ponto que se ele, na indústria de fundo, ele poderia diversificar esses 200 mil em ter essa participação em mais de um fundo, ele tem 5, 10 fundos, sei lá, a quantidade que ele achar conveniente, o que isso impacta inclusive na melhora de liquidez, porque ele não está concentrado num único fundo na hora que ele quiser sair, o risco dele está diluído, e ele ainda tem a capacidade de sair com o tamanho da necessidade de liquidez que ele tem, incorrendo em custos relativo a essa parcela, né? Porque se ele tem um imóvel inteiro de 200 mil, como eu citei o exemplo, e ele tem uma necessidade de liquidez, seja lá qual fosse, para pagar o MBA de um filho, sei lá, e ele precisa vender aquele imóvel, ele vai incorrer em custos de transação sobre 200 mil, ele vai incorrer em ganho de capital sobre 200 mil, usar o tamanho, incorrer em custos de transação, né, que são altíssimos, sobre os 200 mil, usar o tamanho da liquidez que ele precisa e pegar o saldo e botar num outro ativo, com outro tipo de risco, com outro tipo de renda.
Ao ponto que se ele tiver num fundo imobiliário, ele vende só o tamanho da necessidade de liquidez dele, incorrendo em custos de transação sobre 50, no exemplo que eu dei, ganho de capital sobre 50, e a vantagem é que o ativo dele continua investido naquela mesma categoria, naquela mesma classe de ativos, gerando a mesma renda, com o mesmo risco. Então, ele traz uma versatilidade muito grande, ele traz uma capacidade uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação à necessidade desse investidor muito maior do que o investimento direto. Isso para fazer uma comparação entre as duas formas de investir em imóvel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alexandre. Eu gostaria de explorar um pouco mais o Rodrigo sobre aquilo que você falou do desconto ser maior no fundo imobiliário do que no imóvel de fato. Quer dizer, essa é uma daquelas injustiças que o mercado comete, né? Que, embora você tenha vantagem fiscal, embora você tenha a questão de liquidez, a gestão profissional, a questão da diluição de risco, o proprietário de imóvel diretamente não vê aquele imóvel marcado diariamente como vê o fundo imobiliário. Né? Acho que é uma das grandes injustiças que esse mercado comete. Paulo, eu costumo dizer o seguinte, que aquilo que era a grande virtude dos fundos imobiliários hoje se tornou o grande vilão. A liquidez, transparência e formação de preço era um dos grandes atrativos desse mercado e desse veículo. Só que hoje, com a transparência que esse mercado tem, na formação de preço inclusive e liquidez, a sensação daquele investidor de ver o papel dele caindo, independentemente do que está acontecendo no mundo real, na economia real, com o imóvel, aquilo dá uma sensação e o imóvel dele ruim. Também já caiu, é que ele não está vendo. Né? Mas só que não na mesma proporção. Aliás, eu até mencionei hoje, né, que a carta do Stuberger, que no fim do ano, que ele faz um comentário muito interessante, que o senso comum de qualquer pessoa, para quem você quiser perguntar, compra na baixa e vende na alta. Esse é o senso comum. Só que por algum motivo irracional, as pessoas, quanto mais alto está o valor do ativo, mais elas querem comprar. Quanto mais baixo, mais elas querem vender. E aí, a hora que você faz um paralelo com o imóvel direto, você venderia um apartamento que você comprou há 6 meses atrás, num prédio, porque o teu vizinho resolveu vender com 30% de desconto? Provavelmente não. Só que você está fazendo isso, o investidor médio está fazendo isso nesse ambiente de bolsa, porque como é transparente, é muito líquido, ele vê lá o vizinho vender com 30% de desconto, ele fala, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se esse desconto vai ser maior ainda, eu vou vender. E aí a oferta maior do que a demanda, o preço despenca. Então, é realmente uma pena, mas eu acho que o mercado já entendeu a dinâmica e está mudando. Né? Se a gente vê o comportamento desse mercado do final do ano para cá, já deu uma melhorada importante. O que a gente percebe, assim, pegando esse gancho aqui de preço, é que teve um pouco de efeito manada. Assim. O investidor ainda é uma indústria muito jovem, como o Alexandre comentou. Os fundos tiveram essa desvalorização aí no mercado de capitais que não está conversando com o mercado real. Então a gente não vê queda real de preço de imóveis, mas aí você tem uma questão associada à taxa de juros. E aí muitos investidores, por ser um mercado muito jovem, em algum momento se apavoraram e falaram, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu vou vender. E eu vou vender, e apesar dele estar feliz com o imóvel dele que ele tem lá direto, a cota do fundo a gente viu um movimento muito grande do investidor não conseguir entender exatamente o que estava acontecendo, mas como ele vê todo dia caindo um pouco, ele acha que tem um grande problema. Muitos investidores, a gente tem a sensação que não fizeram aquele trabalho de analisar exatamente o que está dentro de cada carteira de fundo imobiliário, porque como foi colocado aqui, é super importante que no final do dia o fundo imobiliário ele só reflete o que está dentro da carteira do fundo. Então, um imóvel bem locado, bem localizado, com um bom inquilino, ele vai ser um bom investimento. Então, você pode ter temporariamente uma flutuação no mercado de preços, mas se o fundo está performando bem, ele não deveria, o investidor não deveria ficar tão estressado. Mas o que a gente viu recentemente foi um efeito de todo mundo dizer, deve ter um problema, eu não sei exatamente qual é, vou sair do fundo. E aí começa a realizar perdas, e são decisões individuais, porque o fundo, na verdade, cada investidor decide o momento dele de vender a cota. Até o dia que ele não vende, aquela perda de desvalorização de cota ela não acontece. Então, eu acho que isso é sempre importante, tentar entender o que está acontecendo, se há um problema real no fundo, e aí sim tomar uma decisão de sair do investimento ou segurar até um momento mais oportuno. Tornar o processo mais racional e menos emocional. Exatamente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodrigo.
A gente vai para as perguntas dos internautas. A primeira pergunta: o que o investidor deve olhar antes de investir em FIIs? Eu vou encaminhar para o Eduardo Fina, da Colliers. Acho que a gente já comentou aqui, a primeira coisa é entender muito bem o tipo de fundo que você está entrando, né? Principalmente no mercado que ele está inserido, que tipo de imóvel que e buscar informações boas sobre o mercado que ele está inserido, né? Muita gente fala de shopping, o que está acontecendo com o shopping, sobre lojas corporativas. Acho que é importante, quem for entrar nesse tipo de fundos, precisa se inteirar do mercado imobiliário. É essencial, acho que essa é a primeira dica que fica, no aspecto de entender que tipo de inquilino que tem, que tipo de imóvel que a idade dele, se a região está super povoada, com uma super oferta, ou se é um prédio único, se tem vários inquilinos, um inquilino só, enfim, estudar o que realmente o prospecto diz, né, que tipo de informação que o gestor passa, e se inteirar e perguntar para o corretor informações sobre o imóvel em si e os inquilinos que estão lá. Alguma outra coisa também, se tiver acesso à idade dos contratos, quando que eles vão ser renovados, aos preços de mercado, se ele tem alguma relação com isso, e conferir com informações de mercado, né? Diversas empresas fazem acompanhamento de valores de mercado, de locação e tudo mais, que pode balizar como uma ideia de como está andando o mercado e que aquele ativo, né, que no final das contas o fundo ele é simplesmente o resultado daquele ativo imobiliário, qual que é o prospecto dele para o futuro, né? Quer dizer, o que se espera daquele ativo para frente. E aí, enfim, não se esperar se a cota for para outro lado, porque de repente o ativo, quer dizer, na grande maioria das vezes, o ativo está dizendo outra coisa. O ativo, se ele tiver um inquilino bom, com contratos longos e tudo mais, o mercado secundário ele pode reagir de uma forma diferente. Mas entendendo o ativo e ficando com aquele ativo durante um período mais longo, um período que você entenda que seja conveniente para o seu ideal de investimento, você vai ver que aquele ativo pode dar um retorno interessante. Então, a primeira dica, e acho que é a principal, acho que todo mundo vai concordar, é olhar o ativo em si. Entender o que ele significa, o que ele está no contexto do mercado que ele está inserido. Obrigado, Eduardo. A segunda pergunta é: qual a diferença de investir em fundos de fundos ou diretamente em um único fundo? Eu vou encaminhar para o Alexandre Machado, por favor. Bom, acho que o fundo de fundos, na verdade, ele é o mesmo veículo, ele segue rigorosamente as mesmas regras que o fundo imobiliário tem, mas ele tem como estratégia de investimento não um imóvel direto, né, não a escritura de um determinado imóvel, e sim cotas de outros fundos imobiliários, em geral negociados em bolsa, né, que tenham alguma liquidez. A própria regulamentação estabelece limites de concentração. Então, quer dizer, um fundo de fundos, para seguir as normas, ele já é obrigado a ter uma carteira diversificada. Então, acho que essa é uma primeira grande, vamos dizer, diferença aí, o que se torna até uma vantagem, né? Lembrando que hoje, na indústria de fundos imobiliários, você tem ainda aqueles fundos que investem num único imóvel, num único empreendimento, tem aqueles fundos mais diversificados, mas, em geral, são fundos que priorizam um determinado segmento de atuação. Os fundos de fundos, por sua vez, quer dizer, em geral, eles trabalham em vários segmentos, com vários fundos, com várias estratégias, então você tem naturalmente uma diversificação grande aí pela natureza do fundo. Tem uma questão que eu acho que é relevante também na indústria de fundos e que os diferem daqueles de imóveis, que diz respeito à distribuição de rendimentos. Quer dizer, enquanto que a legislação estabelece que um fundo imobiliário tem que distribuir 95% do resultado que ele ofere a regime de caixa, pelo menos em intervalos semestrais, quando a gente olha um fundo de imóvel, propriamente dito, qual é o rendimento que esse fundo vai distribuir? Aquele que ele recebeu em regime de caixa, ou seja, o aluguel. Basicamente, né, de forma simplificada, o fundo ele recebe ao longo do ano um aluguel e ele vai distribuindo aquilo
de forma a cumprir essa exigência legal de distribuição de pelo menos 95% desse rendimento. No entanto, em teoria, é evidente que existem outros movimentos que podem impactar o valor do ativo, mas em teoria, se a gente imaginar que o imóvel ele é um ativo real, ele se protege contra a inflação, né? Significa dizer que a inflação auferida naquele período, ela fica acruada no valor do imóvel ou, consequentemente, no valor da cota do fundo imobiliário. O que eu quero dizer é que aquela inflação, ela não se traduz em caixa. O fundo não recebe aquela inflação em caixa. Ele, em teoria, tem aquilo no valor do ativo, é um patrimônio, é um valor real. Enquanto que um fundo de fundos, que naturalmente recebe o rendimento dos fundos que ele investe, mas ele pode também vender cotas, e normalmente os fundos têm esse propósito de gestão ativa, que significa comprar aqueles que são mais oportunos, vender aqueles que já estão no momento mais maduro. No momento em que o fundo faz isso, em que ele vende a cota, aquela inflação que em teoria ficou acruada no valor da cota, ela se traduz em caixa, porque no momento da venda ele se apropria daquele caixa. E ele, para cumprir a exigência legal, ele também distribui isso. Quer dizer, no final do dia, né, o que eu quero dizer é o seguinte: em geral, fundos de imóveis distribuem o ganho real dele, né? O componente inflacionário ele fica acruado dentro do imóvel, junto com a cota do fundo. Enquanto que um fundo de fundos, a partir do momento em que ele tem giro, que ele vende as cotas daqueles fundos que ele tem na carteira, aquela somatória das inflações acruadas na cota de cada fundo, ela pode se traduzir em caixa, e, portanto, ele distribui rendimento. Quer dizer, no final do dia, significa dizer que, potencialmente, um fundo de fundos ele tem potencial para distribuir mais rendimento do que um fundo de imóveis. No entanto, como preservação de valor no longo prazo, é de se esperar que o fundo de imóveis tenha uma apreciação no valor da cota em linha com a inflação, coisa que não necessariamente ela será observada no fundo de fundos. Obrigado, Alexandre. Nós vamos dar início ao segundo bloco, que é sobre o cenário atual. A primeira pergunta conte-nos um pouco sobre a situação atual do mercado. Eu vou pedir novamente para o Eduardo Fina, da Colliers, dizer para a gente como ele está vendo o cenário e o mercado atual. Mercado de fundos. Mercado de fundos e mercado imobiliário. Tá. Acho que a gente já passou um pouco por esse assunto. O que a gente enxerga aqui na verdade, tem um descasamento entre o valor do imóvel e o valor da cota negociada na Bolsa, né? Hoje, o mercado imobiliário no Brasil está sendo bombardeado aí por comentários e tudo mais sobre para que lado que ele vai, fala-se em bolha e tudo mais, mas a questão é que tem uma sobre-oferta em algumas regiões, e isso pode impactar talvez a tomada de decisão de algum cotista de fundo de investimento imobiliário, né? Se você for comparar o valor do ativo imobiliário comparado com o valor das cotas, existem diversos produtos que estão extremamente subprecificados, né? A conta é simples. Se a gente for fazer o market cap, né, a capitalização do fundo inteiro comparado com o valor da avaliação que geralmente é exigido pelas normas da CVM, pelas instruções da CVM, tem um descolamento bem considerável, né? Alguns ativos chegam a ser 30% de descolamento. Então, que na visão do avaliador, né, que muitas vezes a gente faz esse papel, não necessariamente está em linha do que o mercado está entendendo como valor para aquele ativo. Então, esse mercado, quer dizer, isso abre um segmento muito grande para oportunidade, né? A partir do momento que você entende se aquele ativo está mal precificado ou está bem precificado, você começa a entender onde tem as oportunidades, né? Tem diversos ativos aí que a gente pode apontar que realmente não faz sentido ter o valor por metro quadrado que tem, fazendo a conta pelo valor das cotas. Se você pegar uma avaliação, eu vou dar um exemplo que vai estar em torno de 18, 20 mil reais a avaliação de um prédio na Roque Petroni. No caso, se você for fazer pelo market cap do fundo, está em torno de 12 a 14 mil reais por metro quadrado, que por fundamentos de mercado imobiliário não faz sentido. Não faz sentido.
os valores de locação podem estão sofrendo pressão, isso acontece, a vacância está muito grande, dado o estoque novo que está perecendo, mas o fato daquele ativo de extrema qualidade ser precificado, ser punido dessa forma, não é a forma que um investidor normal, um investidor grande, uma instituição de fundo de pensão, viria dessa forma. Ele ia ter uma interpretação que o mercado é cíclico e certamente isso vai retomar. Não é o primeiro ciclo que a gente vê dessa situação e provavelmente não vai ser o último. Então, é fácil de identificar situações de fundos de investimento imobiliário que estão precificando o ativo de forma depreciadora no aspecto, se você for analisar só o ativo pelo imóvel. Né? A gente vê isso acontecendo também no mercado de renda variável, né? Que também é muito líquido. Você vê muitas vezes as empresas sendo negociadas a valor de livro. Né? Boas empresas. Acho que somente. São as injustiças do mercado líquido. Eu não sei se justamente isso pode até abrir um precedente para, em casos de mercados de variáveis, que empresas começam a recomprar ações. Não seria um absurdo os proprietários dos prédios começarem a recomprar a cota, né? Porque começa a ver que tem dinheiro na mesa, quer dizer, o prédio não vale R$12.000 o metro quadrado, quer dizer, só o potencial de rentabilidade dele pela locação simplesmente dá uma precificação muito maior do que o mercado secundário de fundo está precificando, né? Só completando, tem um caso especificamente muito marcante, né, para ilustrar isso que você falou, que é um fundo que foi lançado ano passado, que é o Tower Bridge Office, né, que é um edifício comercial de altíssimo padrão ali na região da Marginal, na confluência com a jornalista Roberto Marinho, está de frente ao que é considerado hoje o novo cartão da cidade de São Paulo, com aquela ponte estaiada por cima da Marginal. Aquele fundo, quando foi a mercado, ele convertendo o valor das cotas pelo metro quadrado, se eu não me engano, foi a R$18.600 ou R$18.700 o metro quadrado, a R$100 por cota. Hoje, eu não vi como é que está a cotação hoje, mas a última que eu tinha visto ontem era 63. Então ele caiu quase 37% a cota. Se você fizer essa mesma conversão, né, de valor da cota pelo metro quadrado, isso vai levar o metro quadrado daquele ativo a R$11.500, R$11.600 o metro quadrado. É óbvio que aquele ativo está no olho do furacão do excesso de oferta na cidade de São Paulo de escritórios A e A, né, que vem uma enxurrada de ofertas. Mas não dá para a gente considerar que aquele ativo ativo real, valha R$11.500 o metro quadrado. Pela qualidade do imóvel, pela localização do imóvel, pela qualidade dos inquilinos que tem no prédio. Hoje o prédio está com 35% de vacância. R$11.500, R$11.600 o metro quadrado é um preço muito bom para considerar um investimento imobiliário. Você não constrói naquela localidade com aquele padrão a 11.500? Provavelmente não. Eu acho que essa é a conta que acho que está fazendo falta fazer um pouco. Assim, qual é o custo de reposição de um ativo? E aí você tem vários exemplos no mercado. Se você pegar preço de construção, terreno, tempo de aprovação de um projeto que demora, conseguir encontrar um bom terreno, uma boa localização, muitos fundos hoje estão chegando muito próximo a esse preço, se não estiverem abaixo desse preço de reposição. Então, e quando você olha de novo o mundo real, você não vê eu pelo menos pessoalmente não vejo como esses preços caem. Estamos falando de custo de obra é mão de obra, cimento, aço, são bens que a gente não consegue ver na margem eles caindo. Então, o custo de construção deve continuar, no mínimo, andando aí pela inflação. E custo de terreno, os donos dos grandes terrenos, eles não têm pressa de vender. Eles sabem que tem valor, só lembrando que imobilizado e imóvel é localização, e localização. Então, os bons terrenos, nas boas vizinhanças consolidadas, sempre vai ter um mercado. E ele pode esperar. E aqueles terrenos que você monta comprando uma série de casinhas, também não dá para comprar casa barato para montar um terreno. Então, acho que essa conversa hoje que não está... O mercado de capitais está batendo bastante aí no mercado secundário dos fundos,
e o mercado real você não vê. E assim, uma outra coisa que a gente conversa muito, o mercado brasileiro tem uma vantagem, a gente é muito pouco alavancado. Você fez a comparação dos fundos imobiliários com as empresas, mas só lembrando que o fundo imobiliário, para não dizer que dificilmente ele tem alavancagem, ele tem capital do cotista e um ativo pronto, aprovado, construído, gerando aluguel. Logicamente, ele pode sofrer por uma questão de vacância, mas esse é o risco maior que você tem ali, exceto coisas assim, o prédio cair, alguma coisa muito extrema que a gente não visualiza, o que você vai ter é a vacância e o custo de ter um andar vazio, mas não é uma estrutura alavancada, e isso é a beleza do nosso mercado imobiliário. A alavancagem é muito pequena, os proprietários não têm pressa de vender os grandes projetos, porque eles não têm dívida para pagar, como a gente viu em alguns mercados aí, o mercado discutindo se tem bolha, não tem bolha. Você olha, a alavancagem no Brasil ela ainda é muito pequena, assim, a maioria dos projetos é capital, ou de fundos externos, de fundações, de famílias, de empreendedores, e que sabem que é muito difícil repor um ativo como aquele. Então ele aguarda, as pessoas entendem que esse mercado é um mercado cíclico também, tem os seus momentos de alta e baixa. O ruim é tomar uma decisão de sair, porque no efeito manada você está muito incomodado e acaba vendendo alguma coisa que não faz sentido. E o horizonte de investimento, para quem acha que vai para a classe imobiliária, é um horizonte mais longo, né? Eu acho que ninguém deve entrar num produto imobiliário para sair em um ano. Você entra num produto imobiliário, você está olhando um horizonte de 5, 10 anos. Por isso que entender essa qualidade da renda é importante. Né? A gente tem que lembrar que tem exemplos muito bons aí, né? Como Eldorado Business, Tower, Torre Almirante, Insper, Shopping Higienópolis, Shopping Parque Dom Pedro, entre outros. Né? Eu citei, para entrar na resposta do Eduardo, um exemplo, porque me chama muita atenção, mas assim, se você olhar com essa profundidade as carteiras, você vai ver casos desses ativos que você mencionou, por exemplo, eles estão praticamente todos eles dentro do que eu considero ser o melhor portfólio de escritórios, se não for o melhor, seguramente um dos melhores portfólios de escritórios que tem na indústria de fundo imobiliário, que é a do BTG Corporate Office. E esse fundo, além de ter esses ativos que você mencionou, acho que com exceção do Pátio Higienópolis, o último, que é um fundo à parte, mas o restante todos compõem a carteira desse fundo, ele ainda tem mais 1 bilhão e 100 milhões de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais dentro no seu caixa para fazer novas aquisições. Se você pegar o valor que está hoje no secundário dele, se eu não me engano é 120 e pouco, 125, 126, e comparar com o valor patrimonial, não é nem o que foi adquirido, como eu fiz o exemplo anterior do Tower Bridge, mas pega o valor patrimonial dele, que se eu não me engano dá 169 ou 170, alguma coisa assim. Então você, se em tese, aqui não há essa possibilidade, mas se fosse possível alguém lá comprar o fundo inteiro na cota a 126, 125, que é o de mercado, no dia seguinte ele poderia encerrar o fundo e ele sairia com 170 por cota. Então, e de um portfólio de altíssima qualidade, com um gestor de altíssima qualidade, com um player super reconhecido no mercado de qualidade. Então, essas distorções, se a gente olhar com profundidade e cuidado, você vai ver vários casos como esse que nós estamos ilustrando aqui. Ainda aproveitando o gancho do Rodrigo, ainda sobre as oportunidades, quer dizer, Carlos, onde você está vendo oportunidades nesse mercado? Na verdade, eu acho que elas são várias. Aí. Os fundos, de forma geral, foram bastante prejudicados, e quando você começa a olhar o que está acontecendo com as cotas do mercado secundário, acho que o grande catalisador desse processo foi a subida da taxa de juros. Então você tem uma correlação muito grande, as cotas caíram porque os juros subiram. Alguns casos você teve aqui, em alguns fundos específicos, um processo que é o que chama de renda garantida, onde por um período você tem uma renda garantida e depois você tem a renda real do ativo. Tiveram 1 ou 2 casos que às vezes você não tem uma história boa final, mas aí todos os investidores acharam que todos os fundos com renda garantida tinham problema, o que também não é verdade. Então eu acho assim, as oportunidades são grandes. Eu acho que cabe ao investidor pesquisar esses casos emblemáticos. De novo, você tem, principalmente, a gente viu isso talvez em prédios mais novos, que ainda estão no processo de locar as suas lajes, os seus espaços, eles estão sendo bastante penalizados pelo mercado,
até por talvez um pouco de preocupação aí da velocidade de absorção, mas na minha visão prédios, ativos bem construídos, bem localizados, que o aluguel pedido, ou que está se falando ali no prospecto, está mercado, ele é uma boa oportunidade de aquisição. E para o investidor que às vezes não tem tanta informação, essa comparação do valor da cota do mercado secundário e o valor patrimonial, ela é uma boa referência. Porque primeiro tem ali, normalmente a cota, por legislação, uma vez por ano, você é obrigado a reavaliar todos os ativos da carteira, à luz das condições daquele momento, de novas taxas de juros, do nível de vacância, que hoje está um pouco maior, como foi comentado aqui, e uma empresa profissional que não é o gestor nem o administrador, é uma empresa terceirizada, sem relação com o fundo, ela reavalia aqueles valores à luz do que está acontecendo e reafirma, aumentando ou diminuindo o valor. Então, essa métrica de preço da cota do mercado secundário e patrimonial, ele é uma referência interessante para você ver a oportunidade que tem em alguns fundos. De novo, olhar se o que você tem na carteira é alguma coisa que você gosta. Então, eu gosto do setor de lajes corporativas, eu gosto de logístico, eu gosto de shopping, porque tem lá o efeito do consumo, do retail, que veio aquecido até agora. Então, acho que você tem que olhar um pouco a qualidade da renda e olhar um pouco dessas métricas, porque realmente hoje eu acho que essa queda ela passou do ponto e a gente acredita que a racionalidade volta. Então, é uma questão meio cíclica. À medida que essa indústria amadurece, as pessoas vão entender que tem valor na mesa hoje. E acho que quem tiver a paciência de se dedicar a entender um pouco mais, podem ter boas oportunidades. E no mercado que é líquido, você chega lá, entra na corretora, compra a cota, coloca aí no seu horizonte de talvez 3, 5 anos. Eu acredito muito que esse mercado volte à medida que as coisas vão ficando mais claras. Ou seja, como já foi citado aqui, basta seguir a regra de ouro, né? Que é comprar na baixa e vender na alta. Acho que é aí que estão as oportunidades, né? O difícil é que quando o mercado... Normalmente o momento de oportunidade é quando o mercado está chacoalhando mais. Então... Tem notícias ruins, a gente vê muita manchete aí de preço de imóvel, de bolha. Eu diria sempre assim, toda vez que alguém me pergunta, tem bolha? Acho que tem que olhar sempre para a questão de alavancagem. Assim, o Brasil e o setor imobiliário no Brasil é pouco alavancado. O financiamento, em grande parte, é dado para o comprador de imóvel residencial, pelos bancos, em sua maioria, que tem lá dinheiro da poupança. Então, muito, assim, a qualidade do crédito é muito boa e a alavancagem é muito baixa. Então isso faz com que ainda sobre isso você acabou de falar, quer dizer, acho que os números são, se a gente for comparar o mercado americano com o mercado brasileiro no que diz respeito à alavancagem, o mercado americano é um número próximo de 70% do PIB de alavancagem, o brasileiro é 7%, é isso? É isso, entre 7%, está chegando a 8%, e boa parte dessa alavancagem hoje é para o comprador do imóvel residencial, que financia lá 25, 30 anos, que é um comprador... como o Rodrigo comentou aqui, normalmente o brasileiro ele compra uma casa ou duas na vida dele para morar, então ele está comprando para morar, ele não está comprando para especular. Acho que uma grande diferença é que, primeiro, você tem que pagar uma parte do imóvel antes de ter o financiamento, lá 20%, 30%, aí você tem o financiamento do banco, que tem o imóvel em garantia. Quando você olha a qualidade do risco da carteira imobiliária dos grandes bancos e financiadores, a inadimplência é muito baixa, a menor inadimplência, porque na verdade o brasileiro ele quer pagar, ele quer manter o imóvel dele. E eu acho que você pode ter sempre assim, algum setor, alguma tipologia, um pouquinho mais de especulação, mas a grande volume você ainda tem o comprador no residencial para morar, e no caso do corporativo, desses geradores de aluguel que estão na carteira dos fundos, normalmente a alavancagem é muito baixa. Assim. Então isso faz com que o risco associado é muito menor, assim, o que é bom para o país. Assim. Agora, indo para as perguntas dos internautas, quer dizer, a primeira pergunta é por que os preços dos imóveis não acompanham as variações de cota em bolsa? Acho que a gente falou um pouco disso. Vou pedir para o Alexandre falar um pouco dessa relação. Perfeito. Acho que aqui o que foi colocado, de fato, representa o que vem acontecendo no mercado. Se a gente considerar o IFIX, que é um índice que a Bolsa criou para avaliar a variação dos principais fundos imobiliários, dos maiores e mais líquidos, a diferença que a gente observa hoje entre o valor patrimonial desses fundos, né, que em teoria é o valor dos imóveis que esses fundos possuem, eles estão 20%, e comparar isso com o valor de mercado dos fundos, a diferença é de 21%. Então, hoje existe um desconto na aquisição de um imóvel, se feito via cotas de um fundo imobiliário, de 21% na média, ou para os fundos que compõem o índice IFIX. E tem uma questão que é a seguinte, como é que a gente enxerga isso? Né? Por que existe essa distorção tão grande? Eu acho que a grande pergunta
O que a gente observa já há algum tempo é que a indústria de fundos imobiliários ela se move muito pelo rendimento distribuído. Quer dizer, o investidor, muitas vezes, até pela falta de profundidade ou falta de entendimento do que o fundo tem na carteira dele, a principal variável que define o valor da cota de um fundo é o quanto aquele fundo distribui de rendimentos mensalmente, né? A correlação é muito forte. E o investidor, ele olha esse yield, né, esse dividendo por cota, e compara com o juro. O que aconteceu foi que quando o juro caiu, quer dizer, a indústria se beneficiou porque essa comparação ficou muito favorável para os fundos imobiliários. O custo de oportunidade melhorou, todo mundo correu. Muita gente abandonou a renda fixa para adquirir cotas de fundos imobiliários, aceitando receber até um yield menor, porque o juro tinha diminuído. O ano passado, quando teve a inversão, né, o ajuste na política monetária, o juro subiu, as cotas caíram. A gente fez recentemente um evento onde nós calculamos isso, a gente avaliou, porque essa é uma percepção latente aí, mas a gente procurou ver estatisticamente, de fato, a correlação é fortíssima. Quer dizer, a gente percebeu que 85% do valor das cotas em bolsa, dos fundos em bolsa, se explicam pelo comportamento do juro. Então, quando o juro sobe, a cota cai. Quando a cota cai, o juro desce, a cota sobe. Tem uma correlação perfeita. E eu acho que, assim, na minha visão, além dos fatores comportamentais, como os que o Rodrigo comentou, quer dizer, o pessoal vê a cota caindo, muitas vezes sem fazer conta, sem pensar muito, vende pelo efeito aí de, tá barato, tá caindo, eu quero vender, não quero ficar aqui para ver até onde vai parar. Mas o fato é que esse comportamento de olhar rendimento e comparar com juros, ele provocou esse descolamento do mercado real, do preço real dos imóveis. E provavelmente, é óbvio que o juro, ele representa o custo de oportunidade, é evidente que ele tem efeito, ele deveria ter efeito sobre o valor de qualquer ativo. Uma avaliação do imóvel, quando o imóvel tem uma avaliação, certamente o avaliador considera o efeito do juro, o efeito do custo de oportunidade, para definir o valor daquele imóvel. O problema é que o mercado, talvez ele tenha olhado isso muito no curto prazo e dado um peso muito grande para isso, ignorando até, por exemplo, aquilo que foi comentado aqui, que é o custo de reposição. Então teve esse descolamento, sim, e que a gente observa de uma maneira geral no mercado. E a comparação também muitas vezes é feita, como já foi dito aqui, sem levar em conta que vai ter que se pagar a corretagem de um vendedor quando você está vendendo o imóvel diretamente, todos os custos de transição, impostos e tudo mais, sem contar os benefícios que você tem no fundo imobiliário. Agora, Paulo, só completando o teu raciocínio, Alexandre, eu concordo com você e evidentemente que a indústria de fundo imobiliário não está numa ilha, né? Ela está inserida dentro de um contexto macroeconômico maior, sem dúvida nenhuma, e esse efeito da taxa de juros a gente percebe diretamente. Mas eu não posso acreditar que a proporção com que aconteceu essa correlação, né, que você mencionou, tenha sido causada especificamente pelo movimento da taxa de juros. Porque se você olhar para cada ponto percentual que a taxa de juros subiu, caiu quase 10 pontos percentuais no preço secundário da cota. Então há uma desproporcionalidade assim, absolutamente explícita, né, desse negócio. Então, a minha leitura é que o cenário macroeconômico, especificamente juros, ele foi meio que uma faísca para acender para iniciar um processo que fez com que um contingente gigantesco de novos investidores nessa indústria, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em abril de 2011, nós tínhamos aproximadamente 15 mil investidores, pessoas físicas nessa indústria. Em janeiro de 2013, portanto um pouco antes de 2 anos, nós tínhamos 105 mil pessoas físicas investidas nessa indústria. Então, entraram quase aproximadamente 90 mil investidores num intervalo de tempo muito curto. Provavelmente essas pessoas não avaliaram da forma adequada, com profundidade, os fundamentos dos fundos ou dos ativos que estavam entrando. E aí, nesse movimento do aumento da taxa de juros, alguns investidores, que este sim provavelmente avaliou da forma correta, começou um movimento de saída. Como o mercado ainda é pequeno, esse movimento provocou uma queda no preço, e aí aquele contingente de pessoas que tinham entrado sem saber exatamente por quê, ou porque na realidade
o porquê, até ele sabia, né? Porque a história anterior, até iniciar a queda, era todo fundo que ele entrava, subia. Entrava, subia, entrava, subia, entrava, subia. Então, pô, deixa eu entrar e aproveitar esse negócio. Só que a gente sabe que isso não é real. Então, na hora que começou a cair, ele se assustou e, tentando se antecipar um movimento que ele nem sabe direito o que é e não consegue dimensionar, ele foi para aquele conceito de stop loss, né? De interromper a potencial perda, e saiu, e resolveu sair. E nesse movimento de mais gente saindo do que gente disposta a comprar, e esse produto só tem liquidez no secundário, criou essa avalanche e essa distorção. Então, o que eu acho, na realidade, do que aconteceu no mercado, ou que está acontecendo no mercado, hoje menos, né? Mas o que aconteceu no mercado secundário é uma componente dos dois fatores, né? Você tem o fator macroeconômico que startou o processo, que iniciou o processo, mas você tem um catalisador, um acelerador desse processo provocado por essa quantidade enorme de investidores que entraram no mercado, nessa indústria, sem entender com profundidade o que estavam fazendo. A gente não pode confundir o que é ciclo do segmento com bolha, né? Acho que a gente está muito claro aqui que dificilmente nós estamos numa bolha. A próxima pergunta eu vou encaminhar para o Eduardo. Como vocês veem as taxas de vacância em torno de 56% e a dificuldade de muitos fundos em conseguir novos inquilinos? A taxa de 56%, não sei em que região que Estou assustado. O internauta está dizendo aqui que a taxa de vacância é em torno de 56% em alguns fundos, né? Difícil, eu desconheço. Acho que é 16%, eu também não é 16%? Conheço. Desculpa, 16%. Tá bom. Mas eu saí correndo da sala. Opa! Essa taxa de vacância é muito ocasionada pelas novas entregas, né? Aconteceu nos últimos anos entregas de novos empreendimentos, entregas de diversos novos prédios no final do ano passado, quer dizer, 2013 inteiro, e tem uma projeção muito grande para os anos seguintes, para 14 e 15, tá? E isso impactou muito a questão da vacância, né? A tese que se fala hoje em dia é com relação ao benefício que isso traz ao inquilino, né? Eu acho importante comentar também que a taxa de vacância, ela não só preocupa quando está em termos altos, mas ela também é prejudicial para o mercado quando ela está em baixa. Se você tem uma taxa de vacância em torno de 2%, 3%, não é uma taxa de vacância saudável para nenhum mercado. Como tivemos no passado recente. E aí isso acho que explica todo esse movimento de alta de empreendimentos novos. Quer dizer, muita gente, inclusive empresas que são incorporadoras, falam, se eu quiser alugar um escritório, eu não consigo. Então, acho que essa enxurrada de novos edifícios foi muito ocasionado por uma taxa de vacância muito pressionada, quer dizer, muito pequena. Então, essa taxa de vacância que hoje a gente enxerga é muito resultado desse movimento que foi incentivado, né, quer dizer, por essa vacância espremida. Então, só para contextualizar um pouco a questão da vacância, ela na verdade, ela traz esse influenciador, né, que agora é um momento quem vai se beneficiar mais é o inquilino, né? Que não necessariamente isso seja prejudicial ao proprietário do imóvel, né? Tem uma analogia, desculpa se for muito esdrúxula, mas que um imóvel é como se fosse um sapato. Se você calça 44, você não pode comprar um sapato 45, que ele vai ficar grande. E você também não pode comprar um sapato 43. Numa vacância de 2%, você compra 45 ou compra 43, porque você não tem opção. Agora, com uma vacância chegando a um ponto mais alto, você começa a enxergar alterações de inquilinos, então você tem um inquilino que está apertado, ele vai para um outro prédio, um outro equipamento. Então, é um ciclo natural do processo. Eu enxergo dessa forma. Eu acho que a vacância pequena ocasionou um incentivo muito grande na construção de novos empreendimentos que hoje vão tomar um certo tempo para ser absorvidos. Se me permite fazer uma complementação, eu li um estudo recente, se eu não me engano até da Colliers, acho que o estudo, dizendo que existem hoje no mercado de São Paulo, acho que a vacância que o internauta se referiu é a cidade de São Paulo, né? Então esse estudo foi daqui mesmo, dizendo que
você tem 2.300.000 metros quadrados de escritórios A e AA na cidade de São Paulo, em estoque. E você tem em produção, ou ali fase aprovado para ser lançado, mais 1.100.000 metros quadrados de escritórios A e AA. Então é quase a metade do estoque que está em produção. E um número mais relevante ainda disso é que a absorção líquida anual nos últimos 4, 5 anos, a líquida é aquilo que saiu com aquilo que entrou, né, de mercado, de 250.000 metros quadrados aproximadamente. Isso significa que, se nenhum novo prédio for construído, vai levar aproximadamente 4 anos com a absorção histórica dos últimos 4, 5 anos, para ocupar todo essas áreas que estão sendo produzidas. Então, evidentemente que vai ter um impacto na vacância dos prédios e, naturalmente, por consequência da vacância, vai ter um impacto no preço. Mas esse mesmo estudo, aliás, eu não me lembro se foi esse, mas um outro estudo que eu li também, que fala, e aí eu também pegando histórico, fala de que neste momento de excesso de oferta, os ativos de menor qualidade, eles tendem a sofrer, e numa região secundária, né, não numa região primária, central, eles tendem a sofrer mais do que os ativos principais de alta qualidade em regiões primárias. Então, quando você for olhar um fundo imobiliário, esses elementos precisam ser observados, da localização, da qualidade do ativo, que tipo de inquilino, a região onde ele está inserido, se vai ter mais oferta, se vai ter menos oferta, porque é óbvio que na cidade de São Paulo a gente vai sofrer isso agora nos próximos anos, mas os bons ativos bem localizados, eles tendem a sofrer menos do que os outros. Eles vão sofrer, mas eles tendem a sofrer menos do que os outros de menor qualidade em regiões periféricas. Tá certo isso? Justamente. E o que a gente começa a ver agora no momento é que algumas empresas que antes talvez tinham um aluguel, muito escassez de espaço, e o aluguel talvez um pouco mais esticado, com essa maior abundância de metros quadrados, você vê grandes inquilinos fazendo o movimento, porque ela está entendendo que agora ela consegue, em condições mais normais, sair talvez de uma instalação muito ruim. São empresas que cresceram muito, às vezes elas estão em 5, 6 prédios, em áreas secundárias. Essa questão de mobilidade nas cidades cada vez mais caótica, e começa a ir para um prédio mais moderno, mais eficiente, e que ela consegue colocar todo mundo numa torre, e você tem um ganho de custo para as empresas muito grande. Então, esse movimento a gente está acontecendo, e logicamente o que vai acontecer é que os ativos, os imóveis muito antigos, já que talvez precisa de uma reforma, tal, vão sofrer, porque vai perder esse inquilino bom de crédito, que agora tem a chance de estar num prédio mais moderno, melhor localizado, e a gente vê esse movimento de grandes áreas serem absorvidas também. Então, acho que a gente deve ver aí pelos próximos anos, apesar de você ter mais vacância, um volume de absorção importante, assim, pelo menos na minha visão, acho que a gente deve ter grandes absorções. A gente está vendo grandes inquilinos fazendo movimentos de tomar metade de um prédio, 30%, que eram empresas que não tinham condições, ou olhavam e estavam vendo os preços muito caros de locação para fazer o movimento. Né? Ótimo. Já no terceiro bloco, a gente acabou de responder a primeira pergunta automaticamente, isso que é uma banca boa, quer dizer, sem ter feito a pergunta, vocês já responderam, que é qual a situação atual da oferta e demanda do mercado imobiliário no país. Acho que vocês acabaram de falar brilhantemente sobre isso. E a segunda pergunta é qual o potencial do mercado de fundos imobiliários e como ele pode impactar a nossa economia. Eu vou pedir para o Alexandre falar um pouco disso para a gente. Tá, joia. Bom, eu acho que primeiro chamar atenção num ponto que eu coloquei no início, que a beleza da indústria de fundos imobiliários é a gama de produtos que ela oferece. Quer dizer, a gente discorreu bastante aqui sobre a vacância do segmento de escritórios, mas isso não traduz a realidade de toda a indústria imobiliária do país ou dos diversos segmentos. Se a gente considerar, por exemplo, o segmento de shopping center, até pela política do governo de estímulo ao consumo, a gente verifica que os shoppings, pelo menos aqueles que já estão em operação, que normalmente são os que compõem a carteira de fundos imobiliários, eles vêm performando muito bem. As próprias empresas de capital aberto reportam aí crescimentos reais, tanto de venda dos lojistas, como de aluguel, dos same-store rents.
Então é uma indústria que está alheia a essa superoferta, apesar de um momento significativo que teve de entrega de novo ABL. Então só colocar essa... E aí acho que o fundo imobiliário traz esse benefício, quer dizer, o cliente ele pode escolher o segmento que ele vai escolher. Com relação aos escritórios, de fato, o mercado é cíclico, ele tem momentos de alta, momentos onde a vacância chega a 2%, como chegou em São Paulo, e com isso a empresa fica comprimida, ela paga o que for oferecido para ela em termos de aluguel, porque muitas vezes a empresa não vai se preocupar em pagar um aluguel um pouco maior, dado que ela está crescendo, ela não vai deixar de crescer por causa do aluguel muitas vezes, né? Mas também você tem as situações em que o preço de aluguel acaba estimulando novas ofertas, e aí acontece o que vem acontecendo agora, que a oferta acaba sendo maior que a demanda e a vacância aumenta, e aí o movimento é o contrário, o preço tende a cair em função do número maior de opções que os inquilinos terão. Em relação à mudança de qualidade, eu concordo, quer dizer, é o grande momento para as empresas escolherem ativos melhores. Mas o mercado como um todo, quer dizer, por que a empresa escolhe o melhor? Eu acho que a palavra-chave é custo-benefício, né? Se ela tem a opção de ir para um prédio melhor localizado, com uma infraestrutura melhor, um prédio com uma qualidade melhor, pagando um aluguel próximo do que ela paga num imóvel mais velho, é evidente que ela faz essa conta, ela vai optar pelo menor custo-benefício. O que não significa dizer que os imóveis AAA, quer dizer, eles são resilientes. Pelo contrário, os que mais sofreram queda de aluguel até então e os que mais estão sofrendo vacância são esses imóveis. E aí é que eu coloco aquilo que eu vejo como grande oportunidade. Quer dizer, eu acho que a palavra-chave para fundos imobiliários, eu acho que é uma tendência da indústria, a gente vê as grandes casas seguindo essa tendência, é a estrutura daqueles fundos que fazem gestão ativa. Quer dizer, se a gente imaginar a indústria de fundos imobiliários que começou tendo fundos de um único ativo, a gente discorreu aqui, quer dizer, o fundo imobiliário traz uma série de vantagens em relação à aquisição direta do ativo. Mas tem uma vantagem que a indústria pouco explorava e que hoje a gente já observa esse movimento, que é, além da questão tributária, liquidez, é a mobilidade que o fundo pode ter. Então, se eu, dentro de um conceito de gestão ativa, consigo prever algum movimento adverso no imóvel e, consequentemente, vender aquele imóvel, né, fazer com que o fundo venda, saia daquele imóvel para pegar um outro que é mais resiliente, um momento mais adverso do mercado como esse, por que não fazer? E aí acho que está a grande, vamos dizer, vantagem dos fundos de gestão ativa, que, na minha opinião, é a grande tendência de mercado. É aí que você começa a diferenciar os grandes gestores para que, mesmo em momentos mais adversos de mercado, como esse que a gente vem vivendo, e que é um movimento natural por conta do ciclo imobiliário, o fundo consiga se proteger, consiga conviver bem, mesmo nesse ambiente. É algo que o investidor direto dificilmente teria condições de fazer, ele não tem toda a gama de informações, enfim, a agilidade que um fundo tem. Então, eu diria que, como oportunidade, eu vejo isso, quer dizer, são os fundos de gestão ativa, e, vamos dizer, a abrangência dos vários segmentos existentes aí, quer dizer, nem todos estão passando por momentos de vacância elevada, enfim. E, eventualmente, existem alguns, não é só a questão do segmento, é a questão da região também, algumas mais impactadas que as outras. Claro. Né? Eu queria que o Rodrigo comentasse um pouco com a gente como é que ele vê esse recente ajuste na indústria de fundos e do mercado imobiliário. Seria errado dizer que a gente está começando a entrar numa fase mais madura desse mercado? Excelente pergunta essa. Eu tenho dito que eu acredito que a gente vai sair desse momento muito melhor do que a gente entrou. E, sem dúvida nenhuma, esse processo é um processo natural de amadurecimento da indústria, onde a indústria, de um modo geral, né, os investidores entenderam um pouco melhor a dinâmica do mercado, né, de onde está inserido, onde estão inseridos esses ativos, que não vai subir para sempre, né, indefinidamente, que não é qualquer fundo que ele tem que entrar, que a realidade da economia real, né, tem reflexo direto naquele investimento que ele está fazendo, enfim. Isso vai ser, na minha opinião, extremamente saudável e positivo para a indústria de fundos imobiliários. E aqueles que tiverem o perfil adequado de investir, com uma visão de longo prazo, tiver um apetite, um pequeno apetite para risco, e tiver liquidez, esse é um momento de muito mais olhar para a oportunidade
do que para um momento de risco ou de aversão a risco que ele tem que ir para tirar o investimento de onde ele está e ir para algum outro lugar que é supostamente mais seguro, porque sem dúvida nenhuma que a gente está falando de ativos reais com contratos indexados em índice de preço, normalmente, né, IGPM ou IPCA, que são esses imóveis, visão de longo prazo, isenção de imposto de renda. Então, isso tudo é extremamente atraente, atrativo para esse investidor pessoa física, mas ele precisa entender que nem sempre vai subir e que as coisas vão bem, que essa dinâmica é a realidade do mercado. Um dia sobe, o outro desce, mas o ativo real está lá, está preservado, não tem... normalmente, né, esses fundos não têm dívida contra os seus patrimônios, até porque a legislação não permite endividamento, mas existem alguns mecanismos de compra alavancada que isso pode acontecer, mas mesmo assim não existe uma dívida contra o ativo. Então, isso torna o ativo, o tipo de investimento seguro e para este tipo de perfil. Só que precisa entender que, às vezes, o mercado, em função de outros fatores, pode oscilar de uma maneira diferente daquela que ele estava planejando ou esperando, enfim. Eu acho que essa é a beleza desse momento para mostrar que esse mercado não é só para cima. Aproveitando aqui, direcionando para aprofundar um pouco mais nessa questão com o Carlos, seria errado a gente dizer que o investimento imobiliário, a classe de investimento imobiliário é a maior classe de investimento do mundo, porque no passado a gente falava, eu venho de uma família portuguesa, então eu gosto de imóveis. Com o tempo eu descobri que alemão gosta de imóvel, que japonês gosta de imóvel, que inglês gosta de imóvel, quer dizer, todo mundo gosta de imóvel. Então, primeiro, seria errado a gente dizer que investimento imobiliário é a maior classe de investimento do mundo. E a segunda, eu queria ouvir um pouco de você, como é que funciona esse mercado de fundo imobiliário lá fora. Então, vou falar um pouquinho do segundo e a gente volta. Na verdade, assim, no Brasil especificamente, nós gostamos de bem de raiz. Então, assim, o brasileiro, quando você conversa com a maioria dos investidores, gosta de imóvel. Acho que tem um pouco do nosso histórico de hiperinflação, de um país com uma economia mais não tão organizada. Então, eu colocava imóvel porque a gente já teve histórias até do dinheiro sumir de dentro dos bancos lá atrás, né? Então, para quem ainda lembra dessa história. Então, o imóvel era uma reserva de valor, ele tinha essa questão de manter a inflação num país que a inflação era muito alta. Então, era essa maneira de diversificar. Quando você olha mercados mais maduros, você olha, por exemplo, o mercado americano, você tem o REIT lá, que seria o nosso similar a fundo imobiliário. Primeiro, é uma indústria muito mais robusta, vamos aí, sei lá, são 600 bilhões de dólares de tamanho de mercado, num mercado em que as pessoas veem este veículo com uma maneira mais adequada de diversificar, porque na verdade a classe imobiliária é uma maneira de você diversificar os teus ativos, e eu brinco que investir na casa da praia não é diversificação de ativo imobiliário, é consumo, lazer. O imobiliário é você colocar na classe com alguém que vai acompanhar. Pegando o que o Alexandre falou assim, eu investi no imóvel, num fundo, e o mercado americano aconteceu isso, saiu um pouco de monoproduto para as classes, multiprodutos, para que o gestor possa em algum momento dizer essa região não está tão boa, eu vou vender, eu atingi a maturidade, vou comprar num lugar que tem um pouco mais de upside. Então, eu acho que a gente caminha devagar para isso, logicamente são momentos e histórias diferentes, a gente ainda tem uma taxa de juros comparativamente mais alta do que o resto do mundo, mas efetivamente quando você fala com family offices lá fora, com alocadores de recursos que olham pelos investidores, a classe imobiliária é uma classe de diversificação. E dentro tem tudo, tem desenvolvimento, tem shopping, tem laje corporativa, tem hotelaria, que vai compor essa prateleira de produtos imobiliários. Eu acho que no Brasil, hoje, a maioria dos investidores ainda tem essa coisa de investir diretamente no imóvel. Então é aquele investidor que compra, a raiz portuguesa lá, né? Eu tenho origem portuguesa, compra um monte de casinha de aluguel, mas quando você coloca tudo na ponta do lápis, assim, ninguém consegue me mostrar ainda que é melhor comprar a casa do que comprar a cota. O que está atrapalhando um pouco é essa questão da volatilidade, mas ela é um processo de amadurecimento, assim. Quando você compra o fundo imobiliário, ele vai sofrer como sofre
o imóvel direto, só que aqui no mercado mais organizado, que tem essa cotação na bolsa, flutua, mas ele sofre com a vacância, ele sofre com a manutenção, com os investimentos, mas a vantagem é você ter um grupo de pessoas que estão o tempo inteiro olhando se é o melhor manter aquele investimento, se tem que fazer uma reforma para conseguir um aluguel mais caro, se está no momento de ir lá e ir atrás do inquilino para aumentar o aluguel, ou seja, a gente o tempo inteiro trabalhando para o investidor. Então, eu acho que a indústria no Brasil ela é muito pequena, eu acho que ela veio para ficar, eu não tenho muita dúvida, assim, ela é um instrumento mais organizado de você participar desse mercado pelas várias vantagens que a gente comentou aqui. É um mercado ainda que é jovem, apesar de ser uma legislação muito antiga e tem vários fundos antigos, do ponto de vista de ganhar a atenção dos investidores que acabam gerando esses eventos aqui, que são bastante novos, vamos dizer assim, de gente interessada de entender melhor a classe. Então, acho que esse processo que aconteceu recentemente, apesar de às vezes ser prejudicial a alguns investidores, ele depura o processo, o investidor entende que não é investir e sempre sobe, pode subir, pode cair, pode ter vacância em algum momento, posso ser que eu reduza o meu dividendo mensal, mas isso faz parte de ter a exposição no mercado imobiliário, como tem a sua casa, lá que você aluga, que fica vazia há algum tempo, depois você aluga de novo. Acho que a diferença é que no fundo está tudo, o custo está lá dentro, e quando eu pago lá o dividendo final, eu já deduzi todos esses custos. E muitas vezes a pessoa física ela esquece de todas as contas em volta, ela esquece que quando ela desalugou o apartamento, ela tem que fazer uma reforma porque alguém foi lá e quebrou tudo, ela esquece que ela teve que contratar um corretor para alugar ou para vender o imóvel dela. Então, esses custos indiretos não estão no radar normalmente do investidor e é importante colocar tudo isso na conta. Então, acho que esse é um setor que só tem a crescer, acho que efetivamente entrou no radar dos alocadores, dos grandes bancos, das gestoras, como parte de diversificação, e eu acho que a gente está só no começo do que vai poder ter dentro. Né? Como a gente comentou, imóvel é uma das classes que você pode ter lá dentro. Você pode ter ativos de crédito linkados a imobiliário, você pode ter outros fundos, você pode ter várias classes dentro, você pode ter hotéis de veraneio, casa na praia, você pode ter residencial, que no Brasil ainda não existe, para alocação, né, dentro de fundo, que no mercado americano é super grande. Então, acho que a gente ainda está no início de uma indústria bastante robusta e eu acho que tem um processo mesmo de amadurecer, o investidor entender o que é importante, para que ele faça próximo movimento de talvez aumentar um pouco mais na torta dele de alocações. Mas você sabe o que é curioso? Eu não sei, eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido, não sei se vocês conhecem, se imóveis é a maior classe de ativos de investimento que tem. Eu chutaria que se não for, deve ser a segunda. Se não for a maior, deve ser a segunda, porque você pode incluir tudo aí, né? Área rural, você pode... Até então, o imóvel que você mora. Isso, então assim, é realmente muito grande. Eu li um estudo focado no mercado de private banking que falava para cada R$1 que as pessoas tinham em liquidez, elas tinham 2 em ativo imobiliário no mundo. E aí era tudo. Eu sabia, a fazenda. Eu sabia daqui no Brasil que 42% do patrimônio de uma pessoa da classe A está investido em imóveis fora o imóvel de uso. Né, mas isso é um estudo antigo, eu não sei como é que é. Base que eu conheço faz sentido. Mas para o mundo inteiro eu não sei. Mas uma coisa é curiosa que sabe aquela máxima, especialmente no Brasil, de que todo mundo tem um pouco de médico, de técnico de futebol, e eu acho que tinha que incluir aí de especialista no mercado imobiliário. E aí também pega um gancho de um negócio que eu ouvi esses dias, que na Espanha, pré-crise, a gente estava falando mais cedo aqui da Espanha, dizia o seguinte, que se você for num lugar e encontrar um médico, provavelmente é o consultório dele. Se for num lugar e encontrar 2 médicos, é provavelmente a clínica. Mas, se você encontrar vários médicos juntos, é que eles estão desenvolvendo um projeto imobiliário. Não tem esse mercado não tem barreira de entrada, não tem uma grande barreira de entrada. Então, todo mundo que tem um recurso suficiente para desenvolver um novo projeto, resolve entrar no negócio achando que é a coisa mais simples do planeta, ir lá, identificar um terreno numa boa localidade, comprar ou aprovar um projeto, constrói, vende e acha que aquilo está fazendo um excelente negócio. E o pior é que ele consegue trazer várias pessoas juntos, né? O famoso Family and Friends, que estou construindo ali, vem comigo, porque existe esse senso comum de que
o investimento imobiliário é muito bom. Mas se não for feito de forma criteriosa, cuidadosa, profissional, a chance de incorrer em erro é gigantesca. E todos aqui falaram mais de uma vez da importância de fazer o investimento através de um veículo como os fundos imobiliários, não exclusivamente, mas como os fundos imobiliários, que tem uma estrutura super profissionalizada por trás, seja da gestão financeira, seja da gestão imobiliária. Então, é interessante esse ponto que você trouxe, e eu acho que para nós brasileiros, então, é mais relevante ainda. Então, quando você pensar no investimento imobiliário, que é positivo sim, é uma visão de longo prazo, naturalmente como proteção contra a inflação, mas fazer isso de uma maneira mais adequada possível. Muito bom. Aproveitando o seu gancho sobre futebol, tem a pergunta aqui, a primeira pergunta de internauta, por que o mercado anuncia que haverá bolha após a Copa? Eu vou encaminhar para o Eduardo, para que ele ajude a gente a decifrar isso. Bom, vamos voltar um pouco ao tempo para falar o que significa bolha, né? E por que vem desse contexto. Acho que a gente já disse um pouco do que como estava o mercado de escritórios no passado. Acho que isso se enquadra no de logística também, que sofria muita pressão de falta de espaço, o residencial com déficit habitacional gigantesco, e sem falar nos anos e anos que a gente passou com imóveis, no dizer, andando de lado, quer dizer, não tinha valorização imobiliária, todos os imóveis indexados a dólar, isso estou falando antes do real, né? Então, se for falar em bolha antes da Copa, eu acho que não tem fundamento. Na verdade, as comparações que são feitas e a forma que foi apresentada essa questão o fundamento não baseia, porque se for comparar, acho que o Carlos comentou mais de uma vez aqui, a bolha imobiliária dos Estados Unidos e da Europa também foi muito influenciada pelo endividamento, quer dizer, por dívida, que o mercado brasileiro hoje é embrionário nesse setor, quer dizer, está começando, tem muito incentivo do governo com relação a isso, mas não fundamenta a especulação que todo mundo está dizendo que tem. Nem mesmo em número de quartos de hotéis não foi feito o suficiente para cobrir a demanda aí da Copa do Mundo. Justamente, né? Até uma palestra que a gente viu do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, ele falou que o Rio de Janeiro até a Copa do Mundo, acho que até as Olimpíadas teriam 48 mil quartos a mais. Tá bom, para uma Copa do Mundo são 100 mil pessoas a mais, quer dizer, para uma Olimpíadas, não é um volume muito grande. Para quem já ficou em hotel no Rio de Janeiro sabe a dificuldade que é. Então, será que tem essa especulação toda? Eu não vejo. O estádio de Manaus cabe 40 mil pessoas. Pois o estádio de Manaus, enfim, eu acho que tem... Só lembrando, desculpa, só fazendo um parênteses pequenininho, só lembrando que talvez 12, 15 navios que atracam no verão no Rio de Janeiro somam 40 mil quartos. Pois é, e é justamente por esse gap, né? Então você vai falar que tem especulação hoteleira, sendo que vão atracar vários navios para atender esse tipo de público. Então, acho que é importante a gente entender o fundamento pelo qual tem toda essa mostra nova de prédios comerciais, lançamentos residenciais. Tem um fundamento de demanda por detrás daquilo, né? Não é uma coisa que depois da Copa a gente vai entender que essa demanda não existe mais. Né, que é realmente o driver da bolha, né? Se você olha uma bolha do telecom, a partir depois que aconteceu, as pessoas entenderam que aquela demanda não existia, né? Aquela indústria não era tão pungente como quer dizer, até era, mas de uma forma diferente do que estavam apostando. Talvez a gente vá ter bolha de estádio, mas não de imóvel. Pode ser. Acho que a gente vai fazer um time de futebol e botar para jogar nesse estádio. Eu vou te falar que, muito em linha com o que você acabou de colocar, eu não consigo, eu ouvi ontem, inclusive, um artigo de um economista falando exatamente isso, assim, que ele está até com data marcada para a bolha estourar. Eu nunca vi isso na vida, mas eu tenho particularmente muita dificuldade para entender o racional que está por trás dessa afirmação, né? O que é isso? É que assim, houve uma grande especulação imobiliária
em função da Copa, passado um mês que não vai ter mais aquela euforia, os preços dos imóveis vão despencar? Esse é o racional? Não? Ou você fizesse um investimento que só valeria para a Copa, que dura 30 dias, eu construo um hotel para 30 dias, que também não faz ninguém mais vai para o Rio de Janeiro. Assim, então na minha concepção, a tese ela não está fundamentada, ou pelo menos eu não tive a oportunidade de conversar com esse economista até para entender um pouco mais, mas o artigo que eu li, os argumentos que ele trouxe, óbvio, respeitando a opinião dele, mas eu tenho muita dificuldade para concordar ou para imaginar que isso possa acontecer logo após a Copa do Mundo, ou seja lá quando for. Acho que o caso você também já colocou. Bolha, para mim, é um fenômeno assim, com características específicas, estudadas, definidas, inclusive o Schiller, lá, Prêmio Nobel de Economia, o cara ganhou estudando o efeito e o fenômeno da bolha. Então, assim, isso tem uma tecnicidade, tem uma ciência por trás disso, e eu não estou achando, assim, não tem elementos que alimente uma conclusão dessa. Muito em parte, Carlos, pelo que você colocou, eu particularmente defendo sempre esse racional, que é bolha, para mim, bolha como conceito, pressupõe especulação. Especulação pressupõe alavancagem. É difícil as pessoas especularem com recursos próprios. A alavancagem, no Brasil, pressupõe dívida. E a gente falou aqui, agora, depois de 5 ou 6 anos de crescimento contínuo e exponencial do crédito imobiliário, nós chegamos a 7,5% do PIB. E com LTV, o LTV é o saldo devedor do imóvel versus o valor do imóvel. Né, que a parcela, quanto que você deu de entrada no imóvel. Num LTV médio, no Brasil, de 55%. Então, assim, no Brasil, agora, depois de todo esse crescimento do mercado do crédito imobiliário, chegamos a 7,5% do PIB, com 55% em média de LTV. Só para a gente ter para efeito de comparação com Estados Unidos pré-crise, a gente chegou a quase 90% do PIB de crédito nos Estados Unidos, com aproximadamente 90% de LTV, ou quase acima disso até, de LTV. Então, assim, a gente está muito, mas muito distante dessa condição, ou, na pior das hipóteses, a gente não tem o combustível que infla a bolha. O combustível que infla a bolha é essa capacidade de alavancagem de endividamento que no Brasil ainda não tem. Então, eu tenho dificuldade para concordar ou entender o racional de quem fala que logo após a Copa do Mundo a bolha vai estourar. Mas eu acho que assim, o que teve um fenômeno de aumento do valor dos imóveis, né, haja visto o crescimento de renda, crescimento de crédito, né, a gente hoje está perto de 8% do PIB, nós estávamos a 2%, então o crescimento do crédito ele foi representativo, isso associado a um crescimento de renda, a um desemprego baixíssimo, o que provocou o aumento de preços de um segmento, de um setor que estava estagnado há muito tempo. Perfeito. Então, acho que as pessoas veem o imóvel subindo tão rapidamente de preço, né? A cada ano observa-se um aumento real do preço e fica com esse estigma de que é bolha isso. Eu costumo brincar, quer dizer, o fato de um determinado produto subir o preço, eventualmente até cair, quer dizer, o fato de não ter bolha não significa que ele não vai cair. Pode cair o preço do imóvel. Independentemente da bolha. Independentemente da bolha. A gente vê o tomate, por exemplo, disparando de preço algumas vezes e nunca a gente ouve falar que tem uma bolha de tomate, por exemplo. Então, acho que assim, o imóvel é um produto, ele pode ter efeitos que impactam no preço de forma a produzir um aumento de preço ou uma redução. Agora, bolha, realmente, eu concordo com vocês, quer dizer, por vários focos distintos de análise, quer seja pelo volume de crédito envolvido, quer seja pela eventual especulação que exista nesse mercado, quer seja pelo custo de reposição também, quer dizer, os preços, por mais que eles tenham subido, eles não estão substancialmente descolados do preço de reposição. Então, quer dizer, é difícil imaginar, muito embora tenha muita gente vendendo revista com esse tema, muita gente que pretende comprar um imóvel fica torcendo para cair o preço, porque haja uma bolha de fato para que abra-se oportunidade. Notícia boa não vende, né? se os jornais fossem obrigados a colocar 50% de notícia boa e 50% de notícia ruim, mas infelizmente não é essa a regra.
Ainda com você, Alexandre, tem uma última pergunta do internauta aqui. Ele estava bem inspirado, então ela é longa, eu vou pedir para você prestar bem atenção. Em países que sofreram crises recentes, como Argentina e Venezuela, os imóveis corrigiram com base na inflação real e não na oficial. No Brasil, no entanto, nossa inflação real é muito maior que a oficial. Basta vermos a grande variação do INCC e do CUB comparado ao INPC. Como vocês veem esta realidade de inflação com base nos imóveis? Acho que a gente falou rapidamente disso aqui, né, que em teoria o imóvel, por ser um ativo real, ele deveria ser algo que se protege contra a inflação, ele deveria ter a inflação acruada, né, no valor desse imóvel. Mas eu acho que a gente, no fundo, a gente acabou explorando pouco essa que é mais uma vantagem do segmento imobiliário, quer dizer, a gente vê o Brasil aí de décadas atrás, quando a inflação era muito alta, de fato existia uma corrida por imóveis até como forma de proteção contra a inflação. Eu não gostaria de comparar com Venezuela e Argentina, que dá até um certo arrepio, mas eu acho que essa é uma realidade que vale em qualquer mercado. Quer dizer, o imóvel como ativo real, ele, de certa forma, ele deveria preservar-se contra a inflação. Ou ele tende a acompanhar a inflação. Ele tende a acompanhar no longo prazo, né, que seja, mas... Mas, Alexandre, você sabe que, também pegando o gancho nessa resposta aí no ponto anterior que você trouxe, tem uma coisa interessante também que a gente esquece, que é, você lembra quanto que você pagava no tomate, para ficar no tomate que você trouxe de exemplo, o quilo do tomate há 2 anos? Eu não lembro, provavelmente ninguém aqui se lembra. Sim. Agora, você se lembra quanto você pagou no teu apartamento há 2 anos, quando você comprou? Você sabe no detalhe o preço que você pagou. Então, como é uma referência muito forte, porque em média, a decisão mais importante de investimento que você toma na vida, todas as vezes que você faz um paralelo daquele investimento com o preço atual de mercado, você fala, pô, não para de subir, não para de subir, não para de subir. Mas provavelmente tem uma componente desse preço nos outros, eu vou chamar ativos, mas commodities, nas outras coisas da tua vida que você não está acompanhando, porque você não observa com esse grau de detalhe e preciosismo que você vê no imobiliário. Mas a tendência do imóvel, salvo se ele estiver numa região que está se degradando ou vai passar por alguma transformação urbana importante que pode piorar, ou uma desapropriação, ou alguma coisa desse tipo, a tendência do imóvel, se bem mantido, é acompanhar a inflação. E aí eu acho que a inflação, né, dentro da posição dele lá de inflação real ou oficial, é difícil, porque aí você pode ter inclusive especulações, né, do que é real, do que é oficial, mas a tendência do imóvel é acompanhar. Aliás, assim, a minha visão é que é mais do que isso ainda. Quer dizer, se a gente pensar numa visão de longo prazo, é evidente que tem os movimentos aí, os ciclos, etc., mas pensando no longo prazo, expurgando esse efeito, quer dizer, certamente a demanda por imóvel num país como o Brasil, que tem uma pirâmide etária como a nossa, uma população jovem, que, portanto, traz uma demanda por imóveis muito grande, ela certamente, esse crescimento é muito maior do que o de investimento em infraestrutura. Então a tendência é que os imóveis bem localizados em regiões que possuem uma certa infraestrutura, eles tendam a se valorizar, porque ele tende a se tornar um bem escasso de uma certa maneira. Quer dizer, a demanda por imóveis ela deve aumentar mais do que o investimento em infraestrutura. O que significa dizer que as regiões mais melhores providas de infraestrutura, elas têm até, na minha visão, em longo prazo, a perspectiva de ganho da inflação, inclusive. Acho que fica à vontade. Acho que somado a isso também tem a questão do ciclo de vida do empreendimento também. Se você tiver um imóvel, shopping acho que é um bom exemplo, o Alexandre pode dar opinião, que é a questão, quando você fala num shopping center, ele começando, na verdade ele tem muito mais dificuldade do que ele no 10º ano. Se você comparar isso, no 10º ano ele está na purgência da vida dele, quer dizer, ele já está um destino, já está consolidado, já tem logística que performaram lá, então já estão acostumados com aquele processo, né? E se você comparar com uma laje corporativa, por exemplo, no 10º ano o imóvel começa a ser questionado sobre a tecnologia que ele tem, que em 10 anos evolui muito a construção, então você tem uma laje mais eficiente, prédios com certificações de eficiência e tudo mais, que tem impacto no crescimento do imóvel. Então, dependendo do ciclo que ele tem, tendenciosamente, ele vai ter um valor
até superior à inflação, porque ele vai ter diretrizes de mercado que vão justificar o crescimento dele. Então, eu falo isso para tentar descolar um pouco a ideia das pessoas de que o imóvel tem que andar com inflação, que na verdade, num imóvel maturado, acho que faz sentido, mas num imóvel que tem um ciclo mais emergente ou até de evolução e consolidação dele, ele tem uma tendência a ser maior ou pior, né? Que talvez ele não se consolide e se torne um imóvel obsoleto. Mas é importante... E nesse sentido, só 2 pontos importantes, que a gente já mencionou aqui os dois, mas dá para reforçar e trazer até um exemplo para que você entenda, que é o administrador, o gestor, quem está por trás, cuidando da manutenção e da condição e atualização desse ativo, e o principal, que vale para qualquer investimento imobiliário, localização. E a ilustração que eu gostaria de trazer para mostrar isso, eu me lembro do executivo aqui da Tishman, que é um dos maiores desenvolvedores imobiliários, um dos maiores players imobiliários do mundo. Lá, não me lembro que ano, acho que foi 2001, a gente estava lançando um produto, um fundo, e foi questionado para ele que, ok, esse prédio hoje é muito bom, muito moderno, bem ocupado, mas quem me garante que daqui 10, 15 ou 20 anos ele vai estar nessa condição? Então ele falou da localização e do gestor e mencionou, o Rockefeller Center, que é um ativo deles, da Tishman, em Nova York, é um prédio da década de 30 e é ainda um dos metros quadrados mais caros de Manhattan. Então, assim, se ele está numa localização boa, se ele é bem gerido, bem mantido, com investimentos de atualização, bons inquilinos, quer dizer, a tendência desse ativo é se preservar no tempo. Não vou nem considerar que vai aumentar acima da inflação. Que é a questão do Prime Office, né? Que é o Metropolitan Platinum, que é um imóvel relativamente antigo, mas que tem fila para entrar. Perfeito. Então, acho que ilustra isso. Né? Bom, chegamos aí ao último bloco, que é o bloco de conclusões e considerações finais. Eu vou pedir para que cada um de vocês utilize aí 5 minutos para falar o que ainda vocês acham pertinente sobre o mercado e sobre os fundos, começando pelo Carlos. Acho que, assim, em resumo, a gente já falou bastante aí sobre a classe de ativos. Eu acredito muito na classe, eu acho que ela é a maneira mais interessante e estruturada para participar desse mercado imobiliário. Eu acho que parte do processo de decisão de alocação parte por entender e alocar um pouco de tempo para conhecer melhor a qualidade do dividendo que os fundos trazem. Então, acho que é importante avaliar. O fundo nada mais é do que a gente já comentou aqui, a qualidade e reflexo do que ele tem na sua carteira. Na minha visão, é um momento de oportunidade. A gente vê, eu não acredito nesses preços de mercado secundário em relação a book. Eu acho que tem grandes oportunidades, e eu acho que para aqueles investidores disciplinados que tiverem um pouco de tempo para poder alocar e entender melhor, pode fazer boas alocações aí que no longo prazo vão se mostrar alocações interessantes. A gente tem muito material hoje disponível de corretoras, de empresas que cobrem, tem prospecto, tem informação na internet, acho que tem muita informação hoje. Tem uma questão de alocação de tempo. Realmente é uma indústria que não dá para participar assim, se você alocar um pouco de tempo para entender melhor o que traz cada um dos fundos, mas eles estão aí, eu acho que vale a pena e olhando no horizonte aí de longo prazo para quem já está dentro. Acho que é isso. Obrigado, Carlos. Rodrigo? Um pouco disso que o Carlos trouxe e bastante do que a gente falou. Eu acho que esse momento é um momento de análise aprofundada e com muito critério nos fundamentos das carteiras dos fundos, né? Essa é uma hora que quem quiser entrar nessa indústria, ou quem estiver na indústria querendo tomar a decisão de saio ou não saio, aumento ou não aumento a minha posição, é uma hora de, como o Carlos colocou muito bem, de gastar um tempo, avaliar com muita propriedade os fundamentos de cada ativo, de cada carteira dos fundos que pretende entrar. É igualmente importante avaliar a qualidade do gestor,
do administrador, enfim, de todos que estão inseridos junto àquele fundo especificamente. E lembrando que um fundo imobiliário ele é simplesmente um veículo que permite o acesso de pequenos investidores como nós, aqui pessoas físicas e individuais, a entrar e participar de grandes empreendimentos imobiliários que em condições normais de temperatura e pressão nós não teríamos acesso. Mas isso não significa que ele elimina os riscos inerentes ao investimento imobiliário. Então, assim, por isso a importância de se analisar com profundidade os fundamentos de cada ativo. E aí, nesse sentido, como está falando dos riscos, nesse sentido é importante você avaliar as questões de potencial de vacância, da região onde ele está inserido, qualidade do ativo, qualidade do inquilino, prazo dos contratos que estão lá dentro, qualidade do gestor, do administrador, enfim. É muito importante esse tipo de análise agora. E por fim, se você tem um perfil de risco adequado para esse tipo de produto, o que eu chamo de perfil de risco adequado? Aquele investidor que tem um pequeno apetite para risco, que tem uma visão de mais longo prazo, e aí longo prazo a gente está falando não menos do que 3 anos, o ideal até que fosse um pouco mais, que tivesse uma liquidez com condições de entrar nesse mercado agora, se aproveitando desse momento, né, de novo, comprar na baixa e vender na alta. Eu acho que o momento é muito mais de oportunidade do que de risco. Então, chamo você, investidor, para entender um pouco mais essa indústria e esse momento. Acho que a gente aqui tentou ajudar minimamente com algumas informações sobre os produtos e sobre a dinâmica do mercado, mas você consegue acessar facilmente essas informações, seja no site aqui da própria Infomoney, seja no site da Bolsa ou da própria CVM, que é o órgão regulador e fiscalizador, mas é importante você gastar esse tempo para analisar com profundidade e, quem sabe, tomar a decisão de investir no segmento imobiliário através de um veículo mais moderno, mais versátil, que traz essas condições todas que nós mencionamos. Acho que é isso. Obrigado, Rodrigo. Eduardo? Bom, acho que o fundo traz uma oportunidade muito grande, como todo mundo já comentou, de ter pessoas competentes no mercado trabalhando para você. Quer dizer, você pode entrar num mercado que profissionais de alto escalão vão selecionar os ativos e vão saber gerir uma carteira de ativos imobiliários de forma correta e rentável, né? A questão de governança e compliance e tudo mais, são veículos auditados, enfim, acho que tem uma credibilidade com relação ao que eles estão fazendo com o investimento e como está sendo tratado, enfim, procurar entender como é que é reportado os resultados para o cotista e como que vai, o que tipo de ação que está sendo tomada. Por mais que na grande maioria são profissionais competentes, eu acho que é importante entender o ativo e principalmente questionar se a sua posição é a correta. Quer dizer, se o ativo que o fundo, que você é cotista, está sendo bem gerido ou não, tem um julgamento com relação a isso, né? Quer dizer, se informar e saber de que riscos que o ativo está correndo, enfim, se tem vacância, se tem outra preocupação com relação a isso. Eu acho que é uma indústria que está começando ainda. A gente se beneficiou muito da taxa de juros captar mais capital, né, quer dizer, para essa indústria, e eu acho que é uma questão de maturidade ainda, as pessoas entenderem o risco não é simplesmente uma taxa de juros, e sim um risco imobiliário, né? A partir do momento que as pessoas entenderem isso, o mercado vai se consolidando. Como o Carlos falou, uma indústria que nos Estados Unidos está em torno de 600 a 700 bilhões de dólares, em torno de 40 milhões de usuários, de donos de cotas através de fundos de previdência. Então, se a gente for comparar, a gente está só começando, né? E o que eu posso falar é que na gestão imobiliária são pessoas competentes e na grande maioria são ativos bem selecionados, né? Que tem
o seu mercado destinado e um mercado que é consolidado, que pode ser um bom ativo para longo prazo, né? Isso é importante também que seja ressaltado o ciclo do investimento, que carregando esse ativo a chance de rentabilidade é enorme. Obrigado, Eduardo. Carlos, desculpe, Alexandre. Bom, aqui eu faço o coro que já foi colocado, muito bem colocado. Eu acredito muito nisso que o Rodrigo falou, que a gente deve sair desse momento mais difícil de aumento de juros, que impactou no valor das cotas, melhor do que nós entramos. A gente verifica um amadurecimento grande do mercado, não só no aspecto regulatório, quer dizer, é um veículo que está ainda em pleno processo de adequação, de evolução, como também a gente vê uma maior transparência dos players desse mercado, e mais do que isso, um interesse grande dos cotistas. A gente tem percebido pelos questionamentos que são feitos, pelas presenças em assembleias, pelos movimentos aí organizados, que o público vem se qualificando, quer dizer, eles vêm, existe o interesse desse mercado, desse público em entender melhor. Eu acho que isso contribui muito para o desenvolvimento e para o amadurecimento dessa indústria, que é muito jovem de fato. Eu acho que hoje, representando 1% da indústria de fundos, dadas as vantagens que o fundo tem, a qualidade aí dos gestores, das empresas envolvidas, eu tenho certeza que a perspectiva de crescimento desse mercado é bastante grande, e o investidor ele vai cada vez entender melhor, perceber isso, saber diferenciar o que é bom, o que não é, o que é mais adequado para o perfil dele de risco, para os objetivos dele. Eu acho que hoje o investidor, por exemplo, já descobriu que o fundo imobiliário não é renda fixa, né? Muitos entraram nesse negócio e ficaram extremamente frustrados quando viram as cotas caindo, porque tinham uma perspectiva de que isso era renda fixa e não haveria oscilações. Existe sim, mas eu acho que esse movimento é um movimento importante de grande aprendizado e que certamente a indústria vai sair melhor do que ela entrou aí desse momento. Obrigado, Alexandre. Eu quero agradecer as preciosas informações e opiniões de vocês, e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até o próximo. Obrigado.